Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre hidrogênio verde, de baixo carbono, renovável. A gente vai entender tudo sobre isso com a Fernanda Delgado, que é a CEO da ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo com a Fernanda, a gente vai passar aquelas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Fê, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Obrigada, Fabiola. É um prazer estar aqui. Eu sou uma fã da Rede Energia, acompanhei desde o início, né, desde lá de trás. E eu sou Fernanda Delgado, CEO da ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Sou professora da Fundação Getúlio Vargas e da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou fundadora do Sim, Elas Existem e do Empodere-se também, que são iniciativas de inclusão feminina no mercado de energia. Sou conselheira da Associação Comercial do Rio de Janeiro, do Conselho de Educação e do Conselho de Transição Energética. E sou a mãe da Sofia. Acho que é isso. Muito bom. E uma pessoa com várias dicas de livro. Aliás, no final eu quero que você dê alguma dica de livro para o pessoal, porque o pessoal adora. O pessoal Pode deixar. adora. Então, assim, já fica aquela perguntinha, já vai pensando aí. Mas, Fê, acho que vale a pena a gente começar justamente você explicando para a gente, afinal, qual é a diferença de hidrogênio verde, hidrogênio renovável, hidrogênio de baixa emissão? Como que é esse vocabulário? Como que se define tudo isso? É legal, né? Importante dizer que hidrogênio é o elemento que a gente mais tem no universo, né? É o elemento dos elementos, né? E é importante também a gente dizer, Fabiola, que o hidrogênio não é uma novidade. O hidrogênio sempre esteve presente e a gente já produz hidrogênio. O que vai mudar é a forma de produzir esse hidrogênio e a gente vai falar sobre isso. As leis que foram aprovadas, né, a gente teve uma sancionada em agosto e outra sancionada agora em outubro, que trazem um arcabouço legal para os investidores nesse mercado, ela definiu e deixou um pouco de lado esse pantone de cores sobre hidrogênio, né? A gente tinha hidrogênio azul, hidrogênio cinza, hidrogênio turquesa, hidrogênio vermelho, hidrogênio musgo, hidrogênio verde. Eu sou adepta das cores ainda, porque eu acho que fazem uma referência muito lúdica, muito didática à origem, à rota tecnológica que você se refere. E por que eu acho isso importante? Porque a rota tecnológica vai te dizer o quanto aquela produção emite gases de efeito estufa. Afinal, né, no final, a gente está aqui tratando de uma medida descarbonizadora, né? A gente não está falando de matriz energética. A gente está falando de trazer para baixo o conteúdo de carbono e o conteúdo de gases de emissão de gases de efeito estufa para baixo de processos produtivos. Então, é importante você saber como aquele hidrogênio foi feito. De qualquer forma, se deixou um pouco essa metodologia de lado, ainda que o verde permaneça o verde. Então, eu gosto de dizer que, ainda que as cores tenham caído, o verde permanece sendo o hidrogênio mais legal. Então, à luz da legislação brasileira, a gente hoje tem o hidrogênio de baixa emissão de carbono, que é o hidrogênio combustível ou do insumo industrial, né? Que é usado aí como carburante ou como insumo industrial, a partir de fontes diversas de processo de produção com baixa emissão de gases de efeito estufa, de acordo com o análise do ciclo de vida, e que podem emitir valores iniciais iguais, menores ou iguais a 7 quilos de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio produzido. Então, de baixa emissão de carbono é aquele que, ao ser produzido, emite valor menor ou igual a 7 quilos de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio.
A lei também traz o hidrogênio renovável, que é um hidrogênio também de baixa emissão de carbono, combustível ou insumo industrial, e aí ele traz, por exemplo, o hidrogênio natural, né, que é uma novidade também, mas ele é obtido a partir de fontes renováveis, a partir de biomassa, etanol, outros biocombustíveis, assim como o hidrogênio eletrolítico produzido aí da eletrólise da água, que são os renováveis, né, as energias renováveis. Energia eólica, hidráulica, biomassa, etanol, e aí abre um espectro, né, de possibilidades. Biogás, biometano, gases de aterro, energia geotérmica e outras a serem definidas pelo poder público. E, por fim, o hidrogênio verde, né, que é aquele da associação aqui da BIV, que é o hidrogênio produzido a partir da eletrólise da água, a partir de fontes renováveis, como a solar, a eólica e a hidráulica, sem prejuízo de outras fontes que venham a ser reconhecidas futuramente como renováveis. Então, você tem o hidrogênio de baixa emissão de carbono, até 7 quilos, o renovável, que é o que pode ser produzido por qualquer fonte renovável, né? Biomassa, etanol, outros biocombustíveis, eletrólise, e o específico, o hidrogênio verde, num limítrofe um pouco menor, que são aqueles a partir da eletrólise da água, de energia eólica, solar e hidráulica. Acho que agora você deixou bem claro para a nossa audiência. Todo hidrogênio verde é renovável. Todo hidrogênio Exatamente. renovável é de baixo É de carbono. baixo carbono, Eu exatamente. acho que Ele agora vai. ficou bem claro. Ficou, tipo, são três bolinhas, vamos dizer, né? O verde está dentro do renovável, que por sua vez está dentro do baixo carbono. Então, aqui a gente vai falar de hidrogênio, vamos chamar aqui de renovável verde, hora a gente vai chamar de renovável, hora verde, mas o pessoal já está sabendo que a gente está falando nesse espectro aí, né? Muito bom. Aí agora eu já queria perguntar para você uma questão bem assim de tamanho de mercado, enfim, o Brasil em relação ao mundo, porque todo mundo fala que o Brasil, por justamente ter um grande potencial de produção de energia elétrica renovável, ele é meio que natural, um grande player para ser um destaque nessa indústria de hidrogênio aí renovável e verde. Mas por que só ele ser um grande potencial player não faz verão, né? Por que a gente precisa de algo mais para que essa liderança se converta em algo realmente concreto? Existe um clichê muito empoeirado, né, atribuído ao Brasil, que diz que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades, né? Eu gosto de dizer que a gente já perdeu a oportunidade do gás natural. Por mais que o mercado goste de discutir o gás natural, o timing do gás natural, lamentavelmente, ele já passou no mercado. Eu gosto de dizer também, Fabiola, que quando você fala da descarbonização da economia, não é mais uma questão ambiental, é uma questão social, né? É uma questão da sobrevivência da sociedade, da sobrevivência da economia. Se a gente não abraçar essa causa, até como pessoa ou como empresa, você não tem a durabilidade da sua empresa, do seu negócio nos próximos 20 anos. Né? Os efeitos das mudanças climáticas são tão nefastos, né? Para usar uma palavra bem dura, eles são tão nefastos que você não vai ter uma sociedade que consuma os produtos daquela indústria a longo prazo. Então, não é um problema mais ambiental, é um problema da sociedade. Eu gosto de dizer também que os problemas do cidadão brasileiro são três, né? Criar filho, pagar boleto e se manter empregado. Mas depois que você teve as tragédias do Rio Grande do Sul, esse calor, né, nos últimos 15 meses, a média da temperatura foi a mais alta no mundo inteiro. Essas queimadas sucessivas que a gente tem tido, quedas da linha de transmissão, a gente vê o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo, né, com a falta de abastecimento de energia. Isso não é mais um problema só das elites ou só dos cientistas para resolverem as mudanças climáticas. Isso é um problema de todos nós. Isso é um problema do meu CPF, do seu CPF. Sou eu que fico sem luz quando eu tenho que descer do metrô tarde da noite aqui na Tijuca para andar até a minha casa, né? Aí, para quem está nos ouvindo, Tijuca é uma área da zona norte do Rio de Janeiro, né? Considerado um subúrbio no Rio de Janeiro. Uma área perigosa, tá, gente? Enfim. E as mulheres são as mais afetadas pelas mudanças do clima, né? É sempre importante destacar mulheres e crianças. Então, existe uma preocupação que vai além só da mudança do clima.
Voltando para a sua pergunta, né, depois de fazer esse contexto, o Brasil ele tem 90% do seu grid renovável, da sua energia elétrica renovável grande parte do tempo, tem o grid interligado, tem disponibilidade de água, água de reuso, desalinizada, né, tem margem de rios aí disponíveis, você tem disponibilidade de terras, o que não acontece na Europa, o que não acontece no Japão, por exemplo. Você tem questões geopolíticas muito favoráveis para o Brasil, né? Quando você compara com o mercado asiático, quando você compara com o mercado do Oriente Médio, você não tem o Brasil como interlocutor de nenhuma questão autóctone ou geopolítica no momento, né? No momento e no passado de longo prazo, né? No passado bastante longínquo. Isso confere ao Brasil, além da gente ter questões de infraestrutura, santidade de contratos, instituições muito sólidas, isso confere ao Brasil uma posição muito interessante para receber esses investimentos. Então, isso garante a gente uma posição física. Eu gosto de dizer que o Brasil é bonito por Deus e renovável por natureza, mas a regulação é feita pelos homens. A legislação é feita pelos homens no sentido de espécie, né? Não gênero, por favor. E a gente precisa organizar a legislação e a regulação para receber esses investimentos, porque, por exemplo, o Egito não tem a quantidade de energia renovável, mas tem a disponibilidade de recursos públicos para trazer o preço do hidrogênio verde mais perto do preço do hidrogênio cinza e abraçar esses investimentos. Os Estados Unidos não têm um grid interligado como o nosso, por exemplo, mas tem um saco de dinheiro aí disponível de recurso público chamado IRA, que é 10 vezes maior do que os nossos 18,3 bilhões de reais que a gente colocou na Lei 14.990, que é a lei do PHBC, para conseguir atrair esses investimentos também, apertando o gap de preço entre o hidrogênio cinza, né, que é o hidrogênio de gás natural, e o hidrogênio verde. Então, é uma corrida, na verdade, pela atração de investimentos. O investidor, né, o dono da companhia que vai fazer esse investimento, ele só tem uma carteira de dinheiro. E aquele dinheiro, ele é finito, né? Ele vai colocar aquele recurso aonde for mais atrativo para a recuperação daquele capital. Então, o Brasil, ainda que congregue todas essas qualidades, ele precisa oferecer segurança legal, segurança jurídica, segurança regulatória e retorno desses investimentos. Então, por isso que ser bonito por Deus e renovável por natureza não vai conferir ao Brasil a recepção desses investimentos. Ele precisa dar ao investidor o incentivo para os primeiros entrantes, já que o hidrogênio verde é mais caro que o hidrogênio cinza. Ele precisa conferir a segurança jurídica e regulatória para os primeiros investimentos, até que esses empreendimentos saiam do papel e ganhem escala, escopo e velocidade, que foi o que aconteceu com o etanol, que foi o que aconteceu com o biodiesel, foi o que aconteceu com a energia eólica, foi o que aconteceu com a energia solar. Então, o Brasil sabe como fazer. A gente já fez isso pelo menos umas 4 vezes, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer novamente. Legal, então basicamente o recado é a gente estruturar políticas públicas que realmente consigam trazer esse conforto, né? O regulação e políticas públicas para que o investidor consiga ter tranquilidade para colocar esse dinheiro que não é pouco, né? Uma indústria realmente que é muito intensiva em capital, né, Fê? Muito interessante. É uma indústria complexa, sofisticada e de alto valor agregado, né? Eu gosto de dizer que quando você pensa no investimento de uma planta de hidrogênio verde, é o equivalente a uma refinaria para energia eólica, energia solar e energia hidráulica. Isso vai até numa outra discussão, Fabiola, eu sei que você não perguntou, mas só me alongando aqui, que quando alguém fala assim, vai permanecer o Brasil no estigma de exportador de commodity. Mas a gente tem que analisar que commodity é essa, né? É uma commodity que tem um altíssimo poder de arrastar uma indústria muito grande para dentro do Brasil. É uma molécula complexa, né, de alto valor agregado, que tem um arrasto tecnológico muito grande para dentro do país. Isso é o primeiro ponto, né? Então, ainda que você exporte o hidrogênio verde, né, e não o produto final, você está trazendo uma quantidade muito grande. A gente está falando, num primeiro momento, dados da CNI, de 188 bilhões de dólares até 2050 de investimentos.
dados do que a gente fez uma conta aqui na Abiv, está disponível no site da Abiv. Pode fazer propaganda, Fabio? Lógico, Conclamo lógico. aí a todos os ouvintes da Rede Energia a darem uma olhada no site da Abiv. Esses números ficam todos disponíveis nas nossas fact Fê, sheets. é ABIHV, né? HV, isso, é um IHV. acrônimo. É um acrônimo, é a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, isso. Que a gente terá um impacto de aproximadamente 7 trilhões de reais daqui até 2050, né? Impactos diretos, indiretos e afetos. Então, eu estou falando de geração de renda, de tributos, de empregos, de construção civil, de desenvolvimento de infraestrutura. É toda uma indústria que a gente não tem hoje no Brasil. O que você tem é a produção de hidrogênio cinza a partir de gás natural para consumo da indústria do refino, da indústria de alimentos, né? A margarina que você comeu hoje de manhã tem hidrogênio, o sorvete que você vai comer depois do almoço tem hidrogênio, mas o hidrogênio utilizado como fonte combustível, ele ainda não existe em larga escala. É isso que a gente está propondo. Legal. Você deu um panorama bem interessante sobre o hidrogênio ser uma molécula já conhecida, utilizada por várias indústrias, né? E que, de fato, o gás natural é vamos dizer, a rota predominante, né? Que seria o hidrogênio cinza. Agora, conta pra gente, Fê, como que... Primeiro, por que é importante fazer essa transição da produção de hidrogênio a partir dessas rotas poluentes para a rota renovável, baixo carbono? Acho que já ficou claro. Agora, por que a rota da eletrólise ela é uma rota que se destaca? Eu acho que isso é legal se você puder comentar. E também como que essas indústrias vão poder se adaptar? Elas tá fácil de adaptar? Conta um pouco para a gente esse uso desse hidrogênio, né? Se é fácil. Certamente não é fácil a adaptação, né? Eu acredito que o início da indústria se dê pelo nascedouro de uma indústria já verde. Vou te dar um exemplo, né? O Brasil hoje, ele importa 90% dos fertilizantes que a gente usa, ainda que o Brasil seja um dos celeiros do mundo, né? Então, idiosincrático, né? Que a gente seja o celeiro do mundo e importe 90% dos nossos fertilizantes. E por que isso? Porque o gás natural é a matéria-prima do fertilizante aqui no Brasil. Ainda que se produza o gás natural a $6 o milhão de BTU, ele é vendido no mercado a $16 o milhão de BTU. Logo, o mercado de fertilizantes ele foi para Ucrânia, para a Rússia, para o Catar, para Omã, países de alta vulnerabilidade geopolítica, né? E até volatilidade de preços e entrega. Qual é a ideia do programa de neoindustrialização brasileiro? É trazer de volta essa indústria de fertilizantes para o Brasil e que, ao trazê-la para o Brasil, ela não venha a gás natural, ela já vem a hidrogênio verde. Ela já venha compondo uma pauta na direção de uma indústria descarbonizada, de uma indústria do século XXI, levando o país para a nova ordem econômica mundial verde, né? Então, ao trazê-la de volta, ao suportar investimentos, ao incentivar investimentos na indústria de fertilizantes, o país investe em investimentos que façam esse fertilizante já a partir da eletrólise da água com o hidrogênio verde, para que a gente tenha o fornecimento de fertilizantes verdes aqui no Brasil, para que a soja seja verde, porque o mundo vai demandar soja verde num espaço de tempo muito curto. E assim sucessivamente. Não se espera que a indústria siderúrgica, por exemplo, adapte todos os seus alto-fornos, né? Alto-fornos hoje que queimam carvão, que queimam óleo diesel, enfim, que queimam hidrocarbonetos, que troquem por hidrogênio verde, porque isso tem um custo muito alto. Mas, à medida que esses fornos forem vencendo a sua vida útil, que isso vai ser trocado por novos fornos que já sejam a combustíveis que não tenham emissão de gases de efeito estufa, e aí entra o hidrogênio como uma das possibilidades.
É importante destacar, Fabíola, que o hidrogênio não é uma bala de prata. O hidrogênio não vai descarbonizar a indústria toda. O hidrogênio é uma das possibilidades dentro de um elenco de possibilidades, né? A gente vai descarbonizar o que puder, a gente vai eletrificar o que puder ser eletrificado, a gente vai usar os biocombustíveis, que é a expertise brasileira, vai se usar muitas medidas de eficiência energética, por óbvio, né? Eficientizar é muito mais barato do que trazer elementos novos, e o hidrogênio verde ele compõe aí uma pauta de várias soluções. Então, se você tiver um pedaço atribuído ao hidrogênio verde, é por aí que a gente vai sair. E lembrando que quanto mais soluções locais eu tiver, menos vulnerável geopoliticamente aquela indústria, aquela economia, aquela sociedade se torna. Então, não é uma bala de prata, não é a solução para tudo, mas ele é uma das soluções. Então, respondendo de uma forma mais direta à sua pergunta, não se espera que a indústria troque todos os seus processos produtivos de uma hora para outra por hidrogênio verde, mas que esses processos possam ir sendo alterados à medida que vençam e que as novas indústrias já nasçam se utilizando de algum componente, algum queimador, algum componente que já venha verde. E aí a gente fala de novas refinarias, a gente fala da indústria de cimento, a gente fala da indústria de aço, a gente fala da indústria química, que também é uma indústria que faz parte da neoindustrialização brasileira, de trazê-la de volta aqui para o país, enfim. Tem uma série de indústrias que se afastaram do país, que tem uma intenção de trazê-las de volta e que já venham com medidas descarbonizadoras. Legal, Fê. Você comentou das duas leis, né, que foram sancionadas recentemente, a 14948 e a 14990. Inclusive, quem quiser, a gente tem uma análise lá no blog da Rede Energia das duas leis. A gente preparou aqui pela consultoria, pela F7, então tá lá no blog da Rede Energia, tá bem legal. A Fê até andou compartilhando a nossa análise, né? Eu ia falar isso, eu compartilhei no meu LinkedIn também. Exatamente. E aí, Fê, vem aquela pergunta seguinte: o que que falta para complementar essas duas leis? É decreto? O que que é resolução da ANP? Quais são os próximos passos agora que a gente tem as leis? Tem muita coisa ainda para fazer, né? A gente acha que a lei resolve tudo, né? A lei é a última instância. Eu gosto de dizer, se está na lei, está ótimo, né? Porque acima da lei só a Constituição, e ninguém vai mexer na Constituição, né? Muita gente me pergunta assim: tá garantido esses 18 bilhões? Eu falei, olha, tá garantido na lei, porque acima da lei só a Constituição, né? Não tem nada mais garantido do que isso. A lei, as duas leis, né? A 14978 e a lei complementar, a 14990, que é do PHBC, dos 18 bilhões, elas trazem um grande marco legal para que o investidor se organize, né? Então ele sabe quem vai regular, sabe que tem certificação, sabe que tem os incentivos. Agora falta desenhar como essa lei vai operar. Então, falta a gente entender quais são as atribuições da ANP e da ANEEL, né? E quais são as instâncias de cada uma delas. Falta a gente entender qual vai ser o papel e quem são as certificadoras. Falta a gente entender e desenhar direito, junto com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Fazenda, quais são os critérios para alocação desses 18 bilhões. Lembrando que a lei coloca que tem que privilegiar as rotas de menor emissão e o adensamento da cadeia produtiva. Por isso, eu insisto muito no hidrogênio verde, né? Se as leis são para a descarbonização da economia, para a gente caminhar para uma economia de baixo carbono, para a gente trabalhar o Brasil na direção da economia do século XXI, a gente tem que privilegiar a rota verde, a rota que vai utilizar energia eólica, solar e hidráulica, né, dentro dessa metodologia de ciclo de vida que está proposta hoje, e não deixar escorregar para utilizar nada que não esteja ali, nada que seja imperfeito do ponto de vista da descarbonização, pelo uso do recurso público. É um recurso escasso, é um recurso limitado, que precisa ser usado para o que a lei desenhou, né? Para o uso muito restrito ali do que a lei desenhou. Mas ainda tem muita coisa para fazer, né, Fabíola? Faltam os decretos, faltam as atribuições da ANP, mas isso tudo está caminhando. O Ministério de Minas e Energia está trabalhando, né, no âmbito do comitê gestor, no comitê gestor do hidrogênio, no COGES, nessa regulação. Tem todo o Ministério da Fazenda trabalhando em como esse crédito vai ser
distribuído e desenhado, quais são os princípios que as empresas vão se credenciar para participar do leilão, para que isso não tenham aventureiros, né, como se gosta de falar. A gente já tem experiências de leilões passados aqui no Brasil, no setor elétrico, por exemplo, tem muita experiência do setor de óleo e gás, então a gente sabe como fazer, tem experiências internacionais também que a gente pode subir em cima para não fazer os mesmos equívocos, né, que houve na Alemanha, por exemplo, agora há pouco tempo, para que tudo seja factível. Então, ainda tem um caminho muito grande, né? A gente tinha as zonas de processamento de exportação que tinham um entendimento de que era líquido e certo e não tinha, né? A primeira autorização saiu na semana passada. Agora tem toda a discussão de expansão de linhas de transmissão para atender essas cargas muito grandes que vão haver no Nordeste. Então tem uma série de destrinchamentos, né, e de encaixamentos desse grande Lego que é o mercado de hidrogênio, que ele vai para e passo o início das primeiras construções e das tomadas de decisão de investimento desses primeiros grandes projetos estruturantes. É bom lembrar que, por mais que se fale que a gente vai começar o mercado de hidrogênio verde, que os primeiros compradores serão na Europa, né? Isso deve ser o que vai acontecer, porque a Europa é o mercado mais maduro. O primeiro contrato de hidrogênio verde assinado, né, de off-taker, né, que agora a demanda chama off-taker, né, mudou de nome, é igual o creme rinse que chama máscara. O primeiro contrato de off-taker é igual ginástica que chama treino, né? Tudo vai mudando de nome e as velhas aqui tem que se adaptar, né? As velhas vai se adaptando. Então, o primeiro contrato de off-taker foi assinado por uma demanda nacional. Então, a gente já tem um contrato de longo prazo assinado no Rio Grande do Norte por uma cimenteira, é um contrato pequeno, mas isso é muito emblemático, sabe, Fabíola, do ponto de vista desse start do mercado, em que você tem uma série de críticas, né? Críticas certamente muito construtivas, de que a gente vai descarbonizar a Europa, de que a gente vai abastecer alhures, enfim. Mas o primeiro contrato de hidrogênio verde, a primeira nota fiscal, como eu gosto de dizer, né, de sair do PPT para a nota fiscal, ela vai sair aqui no Rio Grande do Norte, numa indústria de base, numa indústria cimenteira. Mas, enfim, falta muito, respondendo de forma direta, né? Ainda falta toda essa parte de decretos, ainda falta toda essa parte de desenho de infraestrutura, de expansão de transmissão e principalmente das agências reguladoras. Legal, eu vou pegar o gancho que você comentou da primeira nota fiscal vai ser aqui no Brasil, que eu queria explorar um pouquinho isso aí, Fê. Afinal, existe mesmo esse dilema, né, entre o Brasil vai produzir hidrogênio verde, renovável para exportar, ou o Brasil vai produzir esse hidrogênio para desenvolver o mercado nacional na linha de que você falou, da neoindustrialização? Existe esse dilema? Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que você enxerga esse embate? Esse hidrogênio vai ser usado para quê? A gente tem que pensar que o desenvolvimento do mercado, né, num primeiro momento, não importa para o que ele vai ser, para o que ele vai ser feito, né? Eu quero produzir, eu quero vender, né? Eu quero gerar notas fiscais, ainda que seja para o mercado externo, porque eu preciso tirar essa indústria do papel. Exportar tem que perder um pouco esse estigma de que exportar é uma coisa ruim. Exportar não é uma coisa ruim. Muitas economias desenvolvidas começaram a sua indústria através da exportação, porque é a exportação que traz para a economia receitas em moeda estrangeira, em moeda forte. E a gente precisa dessa moeda forte. Então, a exportação não é o vilão da história. O vilão da história, Fabíola, é o que você faz com as receitas advindas dessa exportação. É o mau uso ou um uso não regenerativo dessas receitas que vêm dessa exportação. Vou te dar um exemplo, né? Todo mundo gosta muito de falar que a gente exporta café, mas compra as cápsulas de Nespresso que são 800 vezes mais caras, né? Mas esse agricultor que exporta café, para ele sair da exportação, da produção de café para produzir a cápsula de Nespresso, existe um gap industrial muito grande para esse produtor de café. Não é trivial você produzir cápsulas de Nespresso, mas é trivial você produzir e exportar café. Então, precisa de uma política pública de incentivo
que traga para esse agricultor, para que ele se torne agricultor e industrial. Então, isso é o que a gente precisa trabalhar dentro do Brasil para que hajam incentivos, para que haja o desenho de uma política industrial alinhada a uma política ambiental e uma política social que desenhe e traga o uso mais adequado das receitas da exportação para que eu exporte hidrogênio verde num primeiro momento, mas depois também tenha incentivos e passe a exportar o aço verde, o fertilizante verde, a amônia, o imetanol, por óbvio, né? Mas também todos os produtos verdes que atenderão essa nova economia. Então, o mercado nacional ele ainda não está pronto para a absorção desses produtos verdes, mas o mercado externo sim. Então, eu começo a atender no mercado externo, desenvolvo, né, essa cadeia de fornecedores, essa cadeia nacional, adenso, né, faço um arrasto tecnológico dentro do mercado nacional e vou trabalhando isso aqui dentro do Brasil, para e passo, faço essa exportação. Agora, novamente, é preciso alinhar política industrial com a política ambiental. Preciso de um trabalho aí de incentivos para que haja um desenho de mercado para que eu saia do grão de café para a cápsula de Nespresso, para que eu saia do hidrogênio verde puro para o uso do hidrogênio para fazer o aço verde. Sozinho, né, o industrial ele não sai do zero. Por quê? Essa economia verde, ela é verde, mas os números ainda são vermelhos. E nenhum investidor privado que paga boleto e cria filho, né, que somos nós aqui na iniciativa privada, a gente não trabalha com número vermelho, né? A gente não é governo, a gente é iniciativa privada. Então, enquanto esses números forem vermelhos, a gente precisa dessa alça, né, dessa mão do governo para poder transformar esses números em pelo menos azuis aí até que eles fiquem verdes. Agora, é importante destacar que é uma indústria que tem um avanço tecnológico muito rápido, Fabiola. Você viu aí, os números são muito promissores. Então, se espera que a indústria de hidrogênio verde alcance escala, escopo e velocidade num tempo muito curto e a gente saia desses números vermelhos. E por que eu te digo isso? Porque você tem não só o desenvolvimento tecnológico, mas você vai ver no mercado muito em breve a cobrança das externalidades negativas em cima dos fósseis, que é o mercado de carbono. Então, quando você tiver o desenvolvimento do mercado de carbono e os fósseis pagarem pelas externalidades negativas, né, que é o correto, o verde deixa de ser um atributo verde, né? Você para de ter o prêmio verde, o verde passa a ser o default, e você não vai ter mais, eu não vou eu não vou comprar isso aqui descarbonizado porque é mais caro. Não. O que for feito de fóssil é que vai ser o mais caro, justamente porque tem a emissão. E por isso que espaços como esse que você me deu aqui, Fabiola, eu sou muito grata, são importantes para a gente trazer a sociedade para o debate. Porque a sociedade precisa dessa consciência que a gente não está salvando o planeta hoje, a gente está salvando o planeta de amanhã, né? A gente está trabalhando no combate ao aquecimento da Terra, né, nesse 1,5 graus, para daqui a alguns anos. Então, quando eu faço a opção de usar etanol no meu carro, quando o industrial faz a opção da descarbonização, ele está pensando nesse mercado consumidor dos próximos anos e no alívio dos efeitos das mudanças climáticas hoje e nos próximos anos. Essa resposta aí foi, sim, mais que completa. Eu acho que você deu uma visão geral sobre essa importância, porque, por exemplo, um tema que sempre vem poxa, a gente vai fazer expansão, minha área é setor elétrico, né? Então, assim, a gente vai fazer a expansão da transmissão e vai imputar um custo para todo o nosso grid, ou seja, para todos os usuários do sistema, por conta de uma carga super grandona, né, em determinados lugares. Mas o que você está trazendo olha, a questão é que esse dinheiro que vai ser exportado, ele pode retornar, né? Você tem que via de mão dupla, né? Esse incentivo que é dado, esse incentivo também vai retornar de alguma forma, seja via impostos ou seja via, né, o contribuinte ou o consumidor, ele vai poder se beneficiar disso, né? Então, acho que desenhar realmente essas políticas, esses incentivos, de formas que você consiga
deixar a coisa equilibrada, né? Só que o equilíbrio não é agora, você tem que olhar o equilíbrio ao longo do tempo, né? Porque até que isso possa retornar, demora, né? Porque é justamente isso, não é uma coisa toma lá da cá, é uma coisa que você tem uma construção, que às vezes são 5, 10 anos para você entender que essa externalidade positiva retornará. Então, acho que isso talvez seja algo que também esteja faltando no debate, né? Que a gente perceba esse tipo de coisa. Então, foi muito legal você trazer isso para a gente colocar também na mesa, né? Então, te agradeço também por essa visão. Vou te dar 2 exemplos de que a gente sabe fazer isso, né? Nos anos 70, a gente se conscientizou dos malefícios do tabaco, né? E quando as pessoas tomaram consciência de que iam morrer, né, porque se seguissem consumindo tabaco, ninguém ia morrer no dia seguinte. Você morre no longo prazo, mas você tem que parar de fumar hoje. Você tem que parar de fumar hoje para não morrer daqui a 20 anos. Para você só morrer quando você tiver que morrer, né? Da mesma coisa, o buraco na camada de ozônio. Os cientistas descobriram o buraco na camada do ozônio e as mudanças climáticas na mesma época, nos anos 80, né? Ali, início do final dos anos 80. Só que o buraco na camada de ozônio ele foi parcialmente, quase que totalmente resolvido. Por quê? Porque você teve a imposição do normativo ali proibindo o gás CFC. Então, todo mundo foi proibido de fornecer o gás CFC e você alardeou o pavor pela humanidade inteira de que todo mundo ia ter câncer de pele, não foi isso? Ninguém sai de casa sem protetor solar. Eu tive câncer de pele e eu não saio, eu tô aqui dentro da casa da minha mãe com protetor solar. Então você alardeou o medo pela população e você baniu o gás CFC. Hoje o que a gente precisa é de um alardeamento desse pânico na sociedade, de que você não vai ter sociedade num futuro e que você precisa dessas medidas hoje para sobreviver no longo prazo, como foi feito com o tabaco, como foi feito com o buraco na camada de ozônio. É exatamente o que você falou. É o hoje para a sobrevivência daqui a 20 dias. Então, eu tenho que parar de fumar hoje, eu tenho que parar, ou pelo menos penalizar hoje as emissões de gases de efeito estufa, e aí não é só carbono, sabe, Fabiola? Tem metano também, tem particulados também. A gente tem que lembrar que existem outros gases, não é só capturar, fazer CCUS e tá tudo resolvido, né? Que agora bota CCUS em tudo e todo mundo acha que tá tudo bem. Não é só capturar carbono e tá tudo bem, não, gente. Então, você tem que hoje parar de fumar, você tem que hoje banir o gás CFC e usar protetor solar para você não morrer daqui a 20 anos. Então, hoje a gente tem que reduzir as emissões desses gases de efeito estufa para que eu tenha a longevidade dessa economia, para que daqui a 20 anos todas as empresas possam continuar vendendo os seus produtos e a gente tenha outros governos e a gente tenha outras sociedades, e eu vejo os meus netos aqui, e os meus bisnetos, enfim. Então, por isso que eu gosto de falar que a gente não tem mais uma política industrial ou uma política ecológica, não é uma política ambiental. Isso tem que ser uma pauta de uma política social. Muito legal. E aqui você falando, eu estava pensando, né? Não é uma política de governo, não é uma política de Estado, é muito mais. Tem que ser uma política global, porque aí a gente entra também na questão da justiça climática, né? Porque você está aqui emitindo, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, que são os grandes emissores, ou a China, mas os efeitos são sentidos em todos os lugares, né? Eu estava no Marrocos esse ano, e assim, é impressionante como lugares que tinham rios, ainda que pequenos, secaram, né? Então, assim, você tem as mudanças estão afetando todo mundo. Então, acho que assim, não tem como você. Algum preço a gente vai ter que pagar, né? Assim como que quem não quer sofrer os malefícios do cigarro tem que parar de fumar, né? Não quer sofrer o malefício da camada de ozônio tem que parar de emitir o CFC. Provavelmente o CFC era mais barato, tiveram que trocar por uma coisa mais cara, né? Então, acho que isso é normal, né? E a mesma coisa a gente vai ver no hidrogênio. Então, assim, algum custo vai acontecer. E não existe essa de, é o governo que vai pagar. Não, somos nós, porque o governo não existe. O governo, ele é uma abstração. No final, é o contribuinte, né? E o consumidor brasileiro, seja via impostos, seja via energia elétrica, seja via qualquer tipo de mercado, né? De indústria. E é um delta, às vezes o delta é até temporário, né? Tem uma outra analogia, né? Eu tô cheia de analogias hoje. Tem uma outra analogia que eu gostei muito, que eu ouvi da ex-primeira-ministra do Canadá, que ela dizia o seguinte: no final do século XVIII, a sociedade tinha muito medo do fim da escravidão,
porque a escravidão era a fonte de energia mais importante que havia, né? E era gratuita. Gratuita, entre aspas, né? Enfim. E as pessoas achavam que aquilo ia gerar uma pressão inflacionária nos produtos, que ia deteriorar toda a ordem que havia nas sociedades, né? E aí falando do mundo como um todo. Mas só que houve uma pressão social muito grande a escravidão foi abolida. E o que se viu foi justamente o contrário. Você viu o florescimento de mercados, você viu nichos completamente diferentes de oportunidades econômicas que surgiram. Você viu o florescimento da indústria têxtil ali no século XVIII, principalmente na Europa. Então, a gente não precisa ter medo de pivotar de um modelo industrial baseado em hidrocarbonetos para um novo modelo industrial. E aí não precisa ser baseado em energias renováveis, ele tem que ser plural, ele tem que ser de energias renováveis, ele tem que ser em eficiência, ele tem que ser digital, ele tem que ser contemporâneo, ele tem que ser plural e local, né? Para que não seja dependente de outras praças. A gente não tem que ter medo de pivotar de um modelo para o outro, porque esse modelo pode trazer oportunidades que a gente ainda nem está enxergando. Então, o medo de políticas públicas mal sucedidas do passado não pode travar o caminhar e não pode travar a direção que é de uma rota descarbonizadora. Ah, tem projetos de hidrogênio que estão sendo cancelados. Ah, tem veículos elétricos que não funcionam e estão pegando fogo. Tudo bem, isso é normal no início de qualquer indústria, de qualquer alteração. O que a gente não pode perder da nossa mente é que a rota é essa. É de que o caminho é esse, é o caminho na direção da redução das emissões de gases de efeito estufa. É o caminho na direção de um novo modelo industrial que se afasta dos hidrocarbonetos e tem que ser mais rápido do que tem sido feito até agora, porque senão você não tem. Você vai morrer do consumo do tabaco daqui a muito pouco tempo, né? Então, essa consciência social ela precisa ser rápida, porque é essa consciência social que faz uma pressão de baixo para cima e torna as coisas obrigatórias. E o de baixo para cima que eu falo é que faz uma pressão na Câmara, no Senado, no Executivo, e são eles que vão fazer a legislação que vai tornar obrigatório mais etanol na gasolina, como a gente vai ter agora no combustível do futuro, que vai tornar obrigatório um percentual de hidrogênio verde nos processos produtivos, que vai tornar obrigatório essa descarbonização da economia e a penalização das externalidades negativas dos fósseis. Sem isso, eu vou continuar tentando fazer uma revolução verde com números vermelhos e essa conta não vai fechar. Muito bom, Fê. Eu imagino que você tem aí uma lista, né, como é que é a lista de desejos, né, de vocês aí na BIV. E assim, conta pra gente, assim, se você fosse escolher aí os 3 principais desafios que você precisa vencer aí para os próximos, não sei como é que você trabalha, você deve ter desafios de 1 ano, 2 anos, né, de 5 anos, mas escolhe aí dos inúmeros que você tem, gargalo de infraestrutura, indústria nacional, cadeia produtiva, esses eletrolisadores vêm da China, ou vêm da Alemanha, o off-taker, a expansão do grid, enfim, de todo esse menu de desafios, se você fosse escolher 3 aí, os principais, quais são os que estão aí na sua agenda, que você fala em todos os lugares que você vai? Eu acho que hoje a gente tem 2 grandes desafios, né? Se eu pudesse ser Yin ou Gênio, né? Do nosso tempo, né? O ouvinte nem vai saber o que é. Mas hoje tem 2 coisas que me preocupam mais, que é a expansão da transmissão, né? Um modelo que seja adequado à expansão da transmissão, que não penalize o consumidor, que seja adequado a essa expansão, né? Nem mais nem menos, e aí tem que coadunar os investimentos que realmente vão sair, o seu tamanho, com o bolso do governo para fazer essa expansão. Essa equação, esse modelo que vai ser usado é uma preocupação e a gente trabalha junto com o Ministério, junto com a EPE, para subsidiá-los de informações para que isso saia. Isso seria o próximo inimigo a ser atacado, né? Se a gente pode dizer assim. E o mercado de carbono? Eu acho que a gente vai ter uma alteração muito grande quando o mercado de carbono
for obrigatório, quando ele realmente começar a funcionar, quando você tiver um novo desenho econômico baseado com o mercado de carbono, com as empresas tendo as suas obrigações relacionadas a Escopo 1, Escopo 2, Escopo 3, oficialmente de pé. Eu acho que ao precificar essa externalidade, né, e alocar essa precificação nos locais certos, e o verde deixar de ser o prêmio, né, deixar de ter um prêmio, a gente vai ter uma reconfiguração de mercado. Então, eu fico muito ansiosa, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa normalmente, mas eu usaria essa palavra, né, de ansiedade nesse sentido, de ver in place o mercado de carbono funcionando. Legal, Fê. Nossa, eu acho que a gente demorou demais para ter essa conversa, mas foi bom porque daí as leis foram aprovadas, a gente conseguiu trazer aí. Mas a gente não pode ficar todo esse tempo sem conversar, não. Você tem que vir mais vezes aqui, porque é muito bom ouvir você sempre com essa visão bem grandiosa, bem plural, então é muito bacana. E quem sabe a gente faz logo um aí um pouco desses mitos, os medos que você falou, para explorar especificamente isso. Mas acho que foi muito bom esse aqui para dar essa visão geral para o pessoal, para os nossos ouvintes. Então é isso, a gente chegou ao fim. Queria te agradecer. Você sabe que a Rede Energia, a casa é sua, né? Então volte sempre que você quiser. Queria deixar um espaço final para você deixar os recadinhos, como faz para seguir você, a Bive, se você quiser dar dica de livro, o que você está lendo, porque a gente sabe que você tem sempre dica boa. Então agora conta aí para gente. Ai, meu Deus, tá bom. A BIV, né, tá nas redes sociais, a BIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, a gente sempre traz, tô sempre criando muitos conteúdos na BIV, né, tem o meu LinkedIn pessoal e o meu Instagram pessoal, que você que criou para mim, né, Fabiola, é a Fernanda Delgado, muito legal, é a Fernanda Delgado, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. O que eu tô lendo agora, né? Eu realmente leio muito e tem sempre um livro do meu lado ou na minha bolsa. O que eu tô lendo agora é um livro que eu ganhei da Eletrobras. E o muito legal é que agora eu ganho livros, Fabiola. As pessoas me mandam livros, podem mandar, né? Eu leio realmente e boto depois no meu Instagram. É o Imperativo Energético do Hermann Scher. É um livro, não é novo, esse é um livro de 2009, se não me engano. E ele faz uma discussão muito interessante sobre o papel da sociedade nessa transição, no uso das energias renováveis, né? Falando sobre a lógica social do uso das renováveis. Tem muitas passagens importantes, inclusive um dos tópicos dele é sobre a cooperação da sociedade nessa discussão. Então, esse eu ganhei da... A Eletrobras me mandou um pacote de livros, né, que eles financiam, né, a publicação, e esse é o primeiro deles que eu tô lendo e tô curtindo bastante. No meu Instagram tem essas dicas de livros. Acho que é isso. Muito bom, acho que agora mais uma dica para você. Você tem que fazer a sua lojinha na Amazon para a gente saber o que você já leu, o que você recomenda. Vamos fazer essa lojinha, porque eu sei que você leu o Spill, Daniel Ek, tem um monte de dica boa aí das questões geopolíticas, energia e, nossa, são livros muito legais. Então vamos fazer a lojinha, eu te ajudo, tá? Fica aqui meu compromisso e te ajudar a fazer a lojinha da Fernanda Delgado de livros na Amazon. Super, adorei a dica, adorei. Muito bom, Fê. Obrigada demais. E antes de me despedir, eu vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. A gente já tem 50 mil reproduções agora em outubro de 24. 50 mil reproduções só no Spotify dos nossos episódios. Então tem muita coisa legal aí para você ouvir. E para deixar aqui as sócias da Rede Energia Feliz e a gente sempre produzir mais conteúdo, deixa aqui o seu joinha, os seus 5 estrelas, que a gente fica super feliz. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!